Para quem não me conhece, sou o Paulo, diretor pedagógico. Então, quem vai falar aqui é um cidadão de Itaara. No desempenho da função, a partir de novembro de 2022, nós buscamos detectar, toda a situação e toda a gestão da educação. Quanto à escola Alfredo Lenhart, eu vou colocar um ponto em que nós recebemos a escola, e aqui eu preciso fazer menção, por justiça, a equipe de infraestrutura, o engenheiro Felipe, que já não está mais trabalhando na prefeitura, a Rafaela, ao Victor, que entrou aí como um guerreiro, como um verdadeiro trator, e colocamos sim para cima da empresa. Prestaram péssimo serviço, mas seria muito pior se não fosse a equipe ali da infraestrutura, da engenharia, para impedir que o resultado fosse pior. Então nós recebemos, a duras penas, foram 4 ou 5 adiamentos, e os vereadores incansáveis aqui, muitos vereadores, a maioria dos senhores, agradeço o apoio também, podem testemunhar isso. Uma empresa desleal com dinheiro público, que nos entregou uma escola com muitos problemas. Mesmo assim, a gente viu a necessidade de receber a escola para começar o ano letivo. Itaara, eu creio, e tenho convicção, é de todo mundo que mora aqui. É uma cidade recém-criada, tem muitos problemas, eu creio que juntos aqui a gente consegue resolver. Era isso. Muito obrigado. Salve, Pedregulhos! Vamos para mais uma live, ou quase live, do circuito de entrevistas sobre a cassação do prefeito Silvio Weber. Mais uma vez, a praga do padre pegando firme. O estúdio tá a quadra inteira sem internet, então não vai poder ser uma live, não vai poder ser ao vivo. Vamos ter que gravar o programa e depois transmitir pro YouTube. Então, mas ainda hoje vai estar no ar. Antes de partir para o nosso entrevistado, teve uma charadinha no site. Todo mundo ficou muito curioso, ninguém sabia o que era. O que pode virar presunto, vive na lama, chafurda. Não é para fazer uma analogia com ninguém, mas é porque nos últimos dias tem muita gente falando sobre empatia, sobre o prefeito não pode ficar doente. Pois então, o prefeito pode ficar doente. Mas se ele vai ficar doente, ele não solta todos os advogados um dia antes para barrar a comissão processante. Se ele vai ficar doente, ele passa o cargo dele para vice-prefeita, para a cidade não ficar desgovernada. Então, é a mesma analogia do porco. Se o prefeito dá todos os indícios de estar tentando dar um golpe na comissão processante, é porque ele está tentando dar um golpe na comissão processante. Se todos os indícios apontam que é um porco, é porque é um porco. Então, não é questão de empatia. Ele pode sim estar doente, teve que se internar, pode. Mas todos os indícios apontam para ele estar tentando dar um golpe na comissão processante e impedir a cassação. Que não funcionou, porque a Câmara de Vereadores foi atrás das instruções jurídicas e com o teu dinheiro, o meu dinheiro, contrataram um advogado para representar o Silvio Weber através da OAB. Esse advogado custou R$14 mil para todo o resto do processo. Acontece que agora, já que a Câmara de Vereadores não caiu no golpe, o Silvio contratou um outro advogado. Melhor para nós e segue o baile. Então, é golpe. Era golpe, tentativa de golpe e não deu certo. Então, não cai nessa firula. Se você acha que é porco, tem todo o sinal de ser porco, é porco. Não é questão de empatia. Agora, quanto ao videozinho de abertura, o nosso entrevistado ele assumiu uma das pastas mais complicadas da gestão Silvio Weber. Teve muitos problemas. A pasta da saúde, eu acho que teve bastante problema, mas não chegou nem perto da pasta da educação. E nós vamos falar agora com o que começou como diretor da educação, depois se tornou secretário, Paulo Silva. Boa noite, Paulo.
Boa noite, Rogério. Boa É. noite a todos aqueles que estão assistindo, acompanhando aí pelo YouTube. E que também vão assistir futuramente, né, essa gravação, Sim. né? E agradecer a oportunidade para esclarecer algumas coisas que nós passamos, né? Eu, enquanto diretor, e também como secretário, né? E estou aqui pronto para elucidar qualquer dúvida a respeito do que aconteceu nesse período, nessa transição que foi, assim, traumática ali, né? Encontramos muitos problemas, mas graças a Deus conseguimos resolver a maioria deles, né? Tá, mas antes de tudo, só pra gente saber, como raios você foi aparecer na gestão da Tita? Porque você, até então, era um invisível dentro da cidade, né? E de repente aparece dentro de uma secretaria. Como é que acontece uma coisa dessa? Tudo começou no ano anterior, né? Em 2022 eu era vice-presidente do CACS Fundeb, né? Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo, né, de Educação Uhum. Básica, né? O CACS Fundeb. E trabalhando naquela área, eu conheci, além de vários professores, fui muito bem recebido, acolhido pelo grupo, né? Eu era novato ali e representava, né, as organizações da sociedade civil que compõem o conselho. Quem representava quem Eu exatamente? representava a Assembleia de Deus, né? Então Uhum. ela por iniciativa, né? Ela deu orientação a quanto mais fiéis pudessem participar e Uhum. trabalhar pela cidade, não ficar, né, só no discurso cristão, né? Tem que trabalhar, tem que aparecer e comentou Uhum. sobre os vários conselhos. E eu e o Fernando, que ele já não mora mais aqui, está morando, acho que é lá para Santiago, né? E a gente entrou nessa do conselho, fomos aprendendo. Na primeira reunião já fomos eleitos ele presidente do conselho e eu vice-presidente, Não, né? porque ninguém quer pegar essa bucha, Ninguém né? queria pegar essa bucha, porque tinha que verificar a legislação, a área da contabilidade, né? Receber Uhum. documentação da prefeitura, analisar a planilha, né? Emitir parecer, né? Aprovando e Uhum. desaprovando, ou seja, é algo muito complexo, né? E a responsa, que tá lidando com grana e Exatamente, grana e grana, né? exatamente. É um orçamento ali na casa dos 10 milhões de reais, né? Então, Uh. é algo assim, né? Relevante. E Uhum. daí, nesse trabalho todo, né, eu fui me aprofundando, peguei minha experiência de 28 anos de Exército Brasileiro, né? E no final da carreira, ali como major, tenente-coronel, você começa a trabalhar mais na área administrativa, né? Pega Uhum. responsabilidades, função de fiscal administrativo, oficial de logística, né? Setor de pagamento de pessoal, e eu passei por essas funções. Eu peguei essa bagagem, essa experiência, e resolvi contribuir com o grupo, e me voluntariei para verificar as contas. E conheci a professora Denise, né, que era diretora da Uhum. Gralha Azul. Chega o novembro, fatídico novembro de 2022, 17 de novembro. num domingo, né? Num domingo, né? Aí a Denise me liga, né? O Paulo, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, era domingo, tava descansando, essa é uma semana normal para mim, né? Já tava cursando direito na época, tava preocupado com o meu semestre lá no FSM, né? E daí, olha, aceitei o convite para ser secretária de educação. Eu falei, meus parabéns, minha amiga. Ela falou, e você acabou de aceitar o convite, diretor. Você me ajuda nessa? Eu falei, olha, Denise, eu vou ficar, posso te ajudar nas primeiras semanas, até que você encontre alguém para te ajudar. Eu não tenho o menor interesse nisso daí, pelo amor de Deus. Daí não consegui mais sair pelo dever, pela missão que tinha Uhum. ali. Na segunda-feira a gente já se reuniu com a Tita. Mas o interessante é que não houve agora, né? A Tita teve o cuidado, né, não conhecia a Salete Desconze. Uhum. Eu conheci naquela segunda-feira, fui apresentado a ela, né? Uhum. E ela estava procurando alguém técnico, né, tanto a Denise como eu, para solucionar ali o que tinha que resolver na educação. Daí, né, fui continuando, né, trabalhando e fomos vendo várias coisas, várias situações que a gente. Vocês sabiam da encrenca que vocês estavam entrando? Olha, a Denise sabia mais do que eu, mas não me contou tudo, né? E aquela semana que ia dar de apoio, né? A gente se compromete com a missão. Fiquei até novembro do ano passado já na gestão do VI, né? E por que sai a Denise? A Denise, nós tivemos um problema, né, de gestão numa das escolas, né? E aí a Uhum. pessoa mais indicada em todo o quadro disponível no momento era a Denise, né? Então a Denise teve que se sacrificar, retornar para a escola, né? Para que, Uhum. né, pudéssemos resolver aquele problema ali. E a gente tinha que dar resposta para o Ministério Público, tudo. Então ela, a pessoa
mais indicada, com mais experiência era ela. Então ela sacrificou, retornou para a Gralha Azul e eu assumi a secretaria. E já estava preparado para assumir? Olha, digamos que sim, né? Porque você está na missão ali, tem que estar preparado para tudo, né? Então, assim, independente do que vai acontecer, né? Enfim. Aí passei 2 semanas como secretário e diretor. Foi bem complicado. E depois consegui, né? Encontrar o Paulo Antunes, né? Que depois foi ser o diretor pedagógico durante a passagem lá na secretaria, né? Uma pessoa muito competente que me ajudou bastante. Tá, então vamos para os finalmente. Porque a live é para a gente saber o que a gestão do Silvio Weber fez dentro da pasta da educação. Porque vamos lembrar que lá em 2021 a gente já teve uma manifestação dos pais e mães, né? Porque era saindo da pandemia. E até temos que convir que o Silvio pegou uma banana também, né? Porque veio pós-pandemia, com aulas em vídeo. Então foi um tempo complicado. Mas, de qualquer forma, ficou devendo. E os pais se manifestaram, foram para a Câmara, para audiência pública. Mas, acabando a pandemia, o que vocês pegaram lá dentro? O que as dificuldades ou as irregularidades, até digamos? O que a gente viu inicialmente, né? Problemas graves ali de gestão, né? A Tita teve cuidado, assim, de manter o diretor, que na época era o Onoir, hoje é secretário de planejamento. Nós ficamos 2 dias, né? E ele nos recebeu muito bem. Ele, o máximo que ele pôde passar, ele nos passou de informação. E ele trabalhou até quarta-feira, né? Ficou até quinta-feira, na verdade, porque é a complexidade da pasta, né? Sim. E aí tivemos a transição, foi muito bom pra gente, né? E mesmo assim, a gente viu que tinha muitos problemas ali da parte de como era tocada a coisa. Os primeiros problemas foi logo na parte de pessoal. Nós tínhamos uma estagiária que apoiava a diretor de esportes, né? Estava 90 dias trabalhando sem contrato. 90 dias trabalhando sem contrato. Recebendo? E sem receber nada. E daí Ela amava o serviço. E aí conversamos com ela, pedimos desculpa, né? Que ela não podia permanecer, né? Dispensamos ela e depois, né? Aí sim fizemos o correto, né? E aí ela foi chamada novamente. Você ter ideia de como é que estava a coisa. Depois, um problema que foi bem desgastante. Logo na segunda semana nossa de gestão, também um problema de gestão, tá? A prefeitura já estava 90 dias sem responder um documento vindo do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas, ele é a função dele, né? Sim. Verificar, né? E auditar tudo aquilo que passa, né? No Estado. Aí a prefeitura tinha sido vetorada já 90 dias sem responder. Resultado, o Tribunal de Contas do Estado chega pela manhã, vai na prefeitura e avisa: estou indo verificar em loco a Secretaria de Educação. E eu, Denise, sem saber de nada. Chegaram, como se a Polícia Federal fosse, e queremos saber dos Chromebooks, os famosos Chromebooks, né? Pode pegar em todas as escolas e trazer agora para cá. Quer dizer, é um problema de condução de pasta, né? Você recebe um documento, você quer analisar, verificar e responder. Passamos um dia inteiro, vamos me sentir dentro da operação da Polícia Federal. E os auditores estavam lá, querendo saber. E aí você passa a impressão, né, de estar devendo alguma coisa. Né? Sim. Não é responsável por nada daquilo. Mas é uma consequência de como era conduzida a política de educação. E querendo ou não, estava devendo, né? Porque estava devendo. Passa a ser a pasta. Exatamente. Né? E tinha problemas verdadeiros no Chromebooks? Os Chromebooks, o que acontece, né? Inclusive pedi uma nova investigação interna da prefeitura, tomei a iniciativa ali, conversando com o controle interno. Pedi formalmente, agora no começo de outubro, se eu não me engano, uma investigação interna, que até então não tinha sido pedido, mas pedi novamente, né? O que acontece? Como apareceu é basicamente o que está na denúncia do Ministério Público. Quando nós assumimos, a orientação era: preciso que vocês auditem tudo. Não tem como confiar em nenhum contrato de educação. Que não sabia o que estava viciado, o que não estava viciado. Sim. Então, nós tivemos que verificar todos os contratos. Qual foi o prejuízo para a educação?
porque a gente não podia dar velocidade nas outras coisas. Exemplo, a gente estava próximo do início do ano e iria começar o transporte escolar, né? A gente chegou em novembro e dezembro, não deu para fazer nada, né? Tivemos que auditar todas as linhas de ônibus, porque não tinha certeza se aquele procedimento padrão, né, que estão investigando estava acontecendo ali. E foi correto, porque senão a gente ia dar prosseguimento a um vício, né, a um enriquecimento ilícito de alguém, dentro daquele modus operandi que está sendo investigado. Isso tomou muito tempo no meio da Denise. E em todas as secretarias, acredito, né? Todas as secretarias. Porque a gente lembra que quando a Tita assumiu, houve realmente um breque total na prefeitura. Olha, em todas as secretarias. E penso que foi correto. Infelizmente, né? Na verdade, não foi eu quero governar assim, não. Não tinha saída. Dá prosseguimento em todas as secretarias com possíveis processos de vício. Exemplo, um contrato que seria de 400. Você está rodando o mesmo contrato, que na verdade foi fechado a 800, para que alguém ganhasse 400, não era possível admitir. Sim. Então ela teve que puxar o freio de mão. Talvez as pessoas pensando, analisando tudo aquilo que está no MP, foi a necessidade da Salete. Ela não tinha como fazer diferente. E para a gente também que estava entrando, senão a gente ia carimbar alguma irregularidade que estava acontecendo. Então, entrar em solo firme, né? Exatamente. Né? Então a gente podia dar continuidade ao contrato cheio de vício. Então tivemos que verificar a questão dos Chromebooks. Né? E o que vocês acharam dos Chromebooks? Sumiram duas unidades do Chromebook. Foi aberta a sindicância, tudo, fizemos boletim de ocorrência. Né? O que nós verificamos é que não houve um projeto pedagógico que acompanhasse a compra. Independente do que o Ministério Público está investigando. Não teve um projeto pedagógico que validasse. Por isso, depois de uma segunda análise, nós verificamos que foi comprado uma quantidade acima da necessidade. Que é algo que o gestor público ele tem que ter a primeira coisa. Né? Ele pensa numa compra, ele tem que estar ancorado num projeto pedagógico. E a gente tem uma coordenação pedagógica muito bem conduzida lá pela Cris, pela Sheila, né? Os capacitados, estudados, que toda decisão da secretaria a gente procura ancorar num projeto pedagógico. E não parece que isso foi feito. Eu sei que tinha pandemia, tudo, mas a relação à quantidade, necessidade, e depois o MP viu que o preço não tinha nada parelho. E daí os Chromebooks, na utilização prática deles, era, vamos dizer assim, só 1/3 era usado mesmo na prática. Aí a gente verificou, constatou que realmente, né, houve um descompasso entre a necessidade e a compra. E aí, por isso foi investigado. Não só pelo MP, como o Tribunal de Contas. Né? E os Chromebooks, inclusive, tiveram um problema antes, que eles não puderam ser usados por causa da licença, coisas assim, né? Isso. Também tinha esse problema. Foi resolvido isso? A aquisição, não. Foi resolvido. Daí ficou no meio do caminho também. Aí você vê o problema da compra, né? A compra ela tem que ser pensada, né? Então, qualquer órgão público, ela estuda, prepara o termo de referência e tenta tirar o máximo de problema das suas compras, né? Então foi isso que aconteceu. Ou seja, o Tribunal de Contas não apareceu lá à toa, né? Todos os problemas que nós encontramos também. O outro problema grave que a gente encontrou, né? Isso eu estou criticando a parte de gestão, de planejamento. Né? Sim. Tá? Aquelas impressoras 3D. Que até hoje é cobrado na Câmara de Vereadores. Percebemos nitidamente na época que foi uma compra assim, sem muita, como eu falo, sem ancoragem pedagógica. Aquelas impressoras, elas têm uma capacidade de impressão, né? Elas fazem objetos pequenos. Tipo um chaveirinho, alguma coisa, um boneco. Dadinho. E demora 4 horas para imprimir. Né? Porque ela faz um sistema de eletromagnetismo, você joga a solução lá e ela vai balançando à medida que vai soltando o pulso elétrico, ela vai solidificando. Então é um processo muito lento. Onde, na verdade, o estudante não teria nem como participar. Ninguém vai Seria ficar... todo um período escolar. Só para ver uma impressão do tamanho de um chaveiro, uma letra, tudo, né? Então, tem muito sentido. Então, foi uma compra que nós verificamos também que ela não tem muito nexo pedagógico ali.
a criança ali do ensino fundamental ia ficar 3 minutos olhando ali e largar de mão aquilo ali, porque, Hoje em dia? né, hoje em dia, né, hoje é tudo muito rápido, né? Aham. E talvez, se fosse imprimir alguma coisa geométrica, tudo, já está falando em ensino médio. Sim. Então não teria uma aplicação. Tanto é que não foi requisitado em momento algum pelos professores, pela equipe pedagógica, em nenhuma escola a utilização delas. Será Então, que ela chegou a ser utilizada alguma vez? tinha algum. Ela foi usada, assim, eu acho que a título de demonstração, né? Mas eu vi algumas coisas impressas lá, mas assim, nada muito. Umas letras, um bonequinho, tudo. Aquele vínculo pedagógico que tem que ter, né? Uhum. Então teria que dar funcionalidade para uma coletividade, uma sala de aula inteira, né? E eu Aham. acredito que seria mais para o ensino médio. Pode trabalhar com forma geométrica, né? Geometria espacial, totalmente fora do que a gente tem ali na realidade, né? Então, tá um pouco distante, Com né? certeza. Então, na nossa opinião, a gente, né? Tanto é que não foi usado durante o ano, não houve requisição de uso, tudo. Uhum. Precisaria de alguém especializado para mexer, né? Tem todo um rito ali e a gente não tinha um profissional de informática. Então, tá lá hoje, tá controlado, tá no depósito lá, mas foi uma compra assim bem, na nossa opinião, avaliando, compra infeliz. Uhum. Mas uma coisa que foi muito utilizada foi o kit robótica, né? O kit robótica, ele serviu dentro daquilo que era a finalidade dele, e tinha um professor de informática, né? Uhum. E sobraram alguns kits lá. E a gente estava planejando agora, né? De uma contratação que nós faríamos com o SESC, né? Para colocar sua oficina, né? No contraturno Uhum. ou também na colônia de férias, né? Mas aí a gente saiu da gestão, eu não sei em que pé que tá isso daí. Uhum. Mas E com esse não tinha problema nenhum. Esse com já esse foi não. uma boa aquisição. Em termos de aquisição, eu acredito que foi válido, tá? Aham. Foi válido e cumpriu a finalidade, sim. Tá. Aí tem outro problema que daí é mais bucha, que nem a próxima gestão vai conseguir resolver, né? Que é a compra dos livros. O que foi a tal da compra dos livros para os estudantes? Foram duas compras, né? Uma compra que ficou ali sob suspeição foram os próprios livros da FTD, os livros escolares. Foi comprado por meio de uma inexigibilidade. É quando você tem uma única empresa que somente ela consegue oferecer o serviço. Que Uhum. hoje em dia mudou bastante. Não é mais você comprar o livro, você adquire o sistema de ensino. Então você licença o uso do software, né? Software de apoio, Ah, compra sim. também o sistema de avaliação, compra também junto do pacote sistema de simulados que preparam para a prova de avaliação do MEC. Então é todo um conjunto, sistema de apoio do Uhum. professor, né? Então tudo isso vem junto. Então nessa compra dos livros, né, não caberia muito ali uma inexigibilidade, né? Mas fizeram caber, né? Então foi bem discutível essa inexigibilidade dos livros, né? Tanto é que depois nós conseguimos fazer um pregão eletrônico. Conseguimos duas empresas, mais um orçamento dentro do Licitacom, do Tribunal de Contas, a gente conseguiu fazer um pregão eletrônico. E aí esses livros já foi bem sucedido, então já compramos os livros para 2024, né? Nós fizemos Ah, no pregão. E aí aham. ficou a suspeição, poxa, está todo mundo fazendo pregão, como é que só você que precisou de uma inexigibilidade? Isso ficou no ar. E um outro grupo de Bandeira compra vermelha. de. Bandeira amarela ali, já começa a suspeição, né? O Tribunal de Contas, ele é craque nisso. Os auditores são treinados, já tem a vista, sabe, quando eles vêm ali, tem um percentual de tudo que se compra. Uhum. Quando se compra por licitação, quando se compra por dispensa, quando se faz sistema de registro de preço. Então, assim, ele já sabe. Você tem uma experiência já tem experiência onde tem fraude, então eles têm um olho clínico para Uhum. isso, né? Então, arriscaram. E uma segunda compra que a gente também ficamos nos questionando, foram os livros que foram comprados numa carona, 340 mil, e não tinham sido nem utilizados. Estavam em estoque ainda, né? Era em tese para um projeto de leitura. E ainda estão, né? E estão parados até hoje. Aí reuni lá a coordenação pedagógica, né? Primeiro tive que separar tudo de novo, estava bem bagunçado ali na secretaria, estavam tudo jogado. Uhum. Pegamos, né? Trabalhamos fim de semana e colocamos lá na Santos Dumont, tá trancado lá, separamos lote por lote e dividimos dentro do projeto. E aí já tinha
preparar junto com a Cris, do Pedagógico, né? Para a gente colocar o projeto Leitura em prática a partir de janeiro, a partir da colônia de férias, né? Mas não tinha sido utilizado até o momento. Tá, e por que não tinha sido utilizado? Não tinha, como eu falei, não tinha o projeto pedagógico que vinculasse para usar o produto. Então, um problema de gestão. Tudo que se compra na educação tem que ter o quê? Uma necessidade pedagógica ou logística. Senão, não tem razão de ser. Tudo Então, que compra no meio público, né? Exatamente. Tem que ter um fim E específico. no caso da educação, tem que estar num projeto pedagógico. Qual a finalidade? Exemplo, eu preciso de impressora 3D. Tá, mas para quê? Ela vai imprimir o quê? O que ela soma no universo pedagógico? Nada, então não compra. Né? Uhum. Né? Tanto é que hoje essas impressoras elas são utilizadas em consultório de dentista. Porque a impressão delas é muito pequena para fazer, né? Sim. Não sei se já vi isso daí. Inclusive as mesmas impressoras, né? É o mesmo modelo, né? Então não foi uma compra muito adequada. E a gente, como o dinheiro não é nosso, não é o dinheiro do Rogério nem do Paulo, tem que se pensar 5, 6, 10 vezes antes de comprar, né? Uhum. É. E fora isso, acharam mais alguma coisa preocupante? Uma Mais coisa que alguma não coisa? estava bem, que a gente viu que não houve planejamento de 2022 para 2023, também foi a manutenção dos ônibus escolares. Os ônibus estavam sucateados. Os ônibus eles passaram até por CPI, né? Na gestão agora do final do Cleo e depois entrou na posterior por cobrança de pagamento de trechos indevidos, né? Acima da quilometragem rodada. Alguma coisa assim encontraram? Nós auditamos todas as linhas, eu e a Denise, pegamos o nosso motorista de confiança ali, pessoal muito, muito bom de trabalho, e passamos por todas as linhas, fizemos. Porque assim, Itaara resolveu adotar um sistema de 100% de entrega, ou seja, cada aluno que tiver necessidade Uhum. de transporte, ele vai ser atendido. É um sistema caro, custa hoje, na média, entre transporte, manutenção, combustível, algo em torno de 2 milhões de reais. Não é barato, mas optou-se por esse sistema, Uhum. né? Quanto disso que vem do governo do estado? O Porque governo... uma parte vem da prefeitura, Sim, né? sim, a gente tem um repasse do governo do estado na ordem de 300 mil reais, se eu não estiver enganado. Pouco até. Porque, Perto do montante. porque a gente só faz o transporte, né? De pequena monta, né? Uhum. O transporte maior mesmo é dos alunos do município, né? E tá contratuado isso daí, né? Então, tá jogando Uhum. dentro do que foi contratado, né? Pactuado ali, vamos dizer. Sim. Entendeu? Mas já ajuda, né? Claro. Então, assim, quando nós assumimos, os ônibus estavam no chão, né? E não tinha o quê? Um pregão de manutenção. Então a gente fazia tudo por dispensa. E o que que acontece? Você chega para fazer uma dispensa, o pessoal já sabe, ônibus quebrado ali, Uhum. e você não tem como negociar. Não tem como ter um orçamento muito favorável. Então, até hoje se gasta cerca de 30%, 40% a mais do que era para gastar com manutenção. E a dispensa ela tem que ser a exceção, né? Dispensa, E tinha não que a ter. regra. Exatamente. E a gente batalhou durante esse ano todo, né? Montamos um processo. Agradeço muito o Alexandre, que é o coordenador de transporte lá da educação, muito competente. E a gente focou em resolver isso daí, montamos um processo, quase 200 folhas, e deixei encaminhado lá antes de sair. Para mudar isso daí, de 23 para 24. É para estar um pregão, tem que ter uma oficina capacitada e que tenha ganhado lá o ônibus, né? Uhum. Não vai ter alteração de preço. Quando você faz o pregão, já fica pré-precificado o valor da mão de obra e o valor da peça, ele fica dentro de um vou citar um dos programas, né? A tabela Audatex. Pega todas as empresas que vendem a peça, faz uma média nacional, né? Então, assim, o cara não tem como cobrar R$ 500 numa peça Sim. fora da tabela Audatex. Tudo isso já fica pré-precificado, né? E a gente deixou pronto aí para a gestão. Não sei se vai tocar. Se não fizer isso, quebrou um ônibus, não pode nem escolher onde vai fazer. É onde tiver quem der o orçamento. E eles veem que a gente está na correria e coloca o preço que quiser. Né? Então foi um dos problemas que a gente encontrou. Gastamos muito na manutenção de ônibus, mas pelo menos no final aí deixamos o processo pronto. Acho que já deve estar lá no setor de planejamento. Boa.
E você não viu, mas no vídeo de abertura, fala muito. Você está falando lá na audiência pública, em abril, se eu não me engano, Sim. justamente sobre do Colégio Alfredo, quando teve aquela reforma. Sobre aquela empresa que assumiu. Como é que foi aquela reforma do Alfredo? Quando nós assumimos, Ela estava em andamento estava em ainda, né? andamento. Andamento Trabalho para, andamento para. para, enfim. E as aulas estavam sendo feitas na Santos Dumont, de forma bem improvisada. Os professores sofreram muito. Que é uma Uhum. classe, assim, que a gente tem que valorizar, viu? A classe dos professores ali, sem ar-condicionado, sem ventilador. Olha, foi bem complicado. Improvisado ali, tudo muito improvisado, que foi a necessidade. Enquanto estava tentando se resolver a obra da Alfredo Lente. A contratação foi antes da nossa chegada, a gente viu esforço na época do engenheiro responsável e tem aquela questão, né, do cronograma físico-financeiro, né? Uhum. Então chegava determinado momento da obra, tinha que estar lá feito. E a empresa não fazia. Ele trancava o pé e não pagava. Correto ele, correto ele. Só que isso atravessou janeiro, fevereiro. E depois da obra pronta, nós tínhamos ainda que passar por uma inspeção dos bombeiros. E isso tinha que ter um tempo mínimo, porque tinha que ter um PPCI e a gente ia colocar o mínimo, que é o quê? Sinalização, né? Extintores, sinalização de emergência, né? E as placas de sinalização. Então, tudo isso demanda o quê? Um processo licitatório. Sim. Então, assim, atrasou de uma forma assim, todos os prazos foram sendo empurrados. E a empresa não respondia, o setor de engenharia apertava, enfim, para a gente foi uma dificuldade muito grande. Por isso que a gente teve que atrasar em uma semana o começo das aulas. O pessoal não sabia. Né? Uhum. Porque é uma obra que demorou demais, não era de uma envergadura tão grande, mas pecou ali a gestão, né? Foi de agosto a dezembro não ter resolvido antes. E o contrato, tava tudo ok, tava tudo certinho, era só a empresa que tava dando para trás A mesmo? empresa não estava, né? Não estava. Toda vez que era fiscalizada, verificava que fazia um trabalho meia boca. A prefeitura ia lá, ficava em cima, né? E no final, chegou aos 45 do segundo tempo, liberou, aí corremos ali para fazer o. Aí no caso foi uma dispensa, né? Uhum. Compramos todo o material, instalamos, chamamos os bombeiros, né? Os bombeiros até foram uma semana depois, falaram, não tem problema, abre a escola, a gente vai lá uma semana depois, né? Vira o problema. Aí começou as aulas, né? Então foi a herança maldita que a gente teve aí, essa transição. E também o transporte das coisas da Santos Dumont para Alfredo. Pô, fez força de estagiário, professores, foi bem bacana. Então o pessoal, os professores de área, eles vestem a camisa. Eles são muito. Tem muita personalidade, mas também vestem a camisa, né? Foi. Personalidade demais. Você não recebeu represária lá dentro? Porque Pessoal, eles não gostam muito de pessoal de fora entrando, metendo o bedelho assim, não, no né? começo, assim, eu fui muito bem acolhido ali, pessoal do conselho. Só que é um grupo muito pequeno que me conhecia, Uhum. né? Então, depois, quando eu fui a diretor pedagógico, aí começou uma certa resistência. Aí comecei a mostrar o trabalho, tudo, e foram Aham. aceitando. Mas Ah, tá, tava muito fácil não, isso, né? foi tão fácil assim. Aí quando foi secretário, aí eles viram que ficaram um pouco, né, assustados ali, né? Ah, é militar, não sei o quê, tudo, mas enfim, né? Muita gente já conhecia o trabalho. A gente tem uma abordagem técnica, talvez não tão pedagógica, porque eu Aham. tinha um setor pedagógico muito competente. Ali a secretaria tem um privilégio, tem um setor pedagógico de altíssimo nível. Então, assim, eu não entrava tanto na parte pedagógica, mas ficava mais na parte administrativa. Aí no final ali foram conhecendo o trabalho, fui nas escolas, conversando com os professores, né? Viram o nosso esforço em trabalhar na recomposição salarial, nosso esforço em Uhum. esclarecer a questão do abono constitucional, tudo, né? O trabalho, nossa busca por melhorar a infraestrutura, e daí a coisa foi. Tá, e Né? hoje a gente tá pagando o piso? O piso, nós deixamos um projeto pronto para se pagar o piso. A gente não está longe do piso, na verdade, né? A Uhum. diferença é pequena. E a gente estava trabalhando também para não deixar isso daí aumentar na linha do tempo. Então, conversamos com a Prome, né? Recebi
eram umas reuniões, às vezes, acaloradas, né? Questão de aumento salarial, piso, né? Mas a gente chegou a bom termo e eu me comprometi junto com a Tita ali de trabalhar junto às finanças, de colocar isso daí em dia, né? Agora eu não sei como é que ficou, mas que o projeto já estava nas finanças, sendo calculado, já estava lá. Mas qual que é o empecilho do pagamento desse piso? Porque, na verdade, foi o... Eles ganharam na justiça lá na gestão Cleo ainda, né? Então passou, acho que metade da gestão Cleo, passou pela gestão Silvio, passou pela gestão Tita e volta para a gestão Silvio. Qual que é a dificuldade do pagamento desse piso? Do que a gente viu ali, era só calcular o impacto financeiro na folha, né? Tem toda aquela questão, né? Dos índices condicionais tem que se respeitar, né? Os índices de alerta, né? Os índices que tem que ter. Então, foi feito um estudo da nossa parte, do Ecompa e da gestão Tita, era só terminar o cálculo e alguém bateu o martelo. Então, mas não estava longe do valor, não. Diferença ali pequena, né? Sim. Inclusive, se estudava até dar um pouco mais do piso. Olha. A gente trabalhou nesse sentido. Então, né, voltando à pergunta, né, da relação com os professores, foi melhorando, né, na medida em que a gente foi mostrando o trabalho, se empenhando, né? E sempre deixava o pessoal a par do que a gente estava fazendo. Tô aqui nas finanças, essa semana aqui. E a gente foi dando a resposta para os conselhos, o pessoal da Prome aí. Acho que no final ficou uma relação bacana até. Com o caminho aberto. Dentro do possível, fechou. Possível, não, mas aprendi a admirar a classe ali, o pessoal trabalha muito bem, traz bons resultados, são ótimos professores. A leva dos professores que chegou agora via concurso também muito competente. Já bom de se trabalhar, né? Ter a resposta boa dos professores. Foi bom. Então hoje o quadro de professores está completo? Está completo. Está completo. Que maravilha! E ali a gente teria aqui talvez um ou outro para ser colocado, foram sugestões, acho que era um professor de música e mais um de séries iniciais ali que praticamente completo, não tem necessidade nenhuma. A gente fez só um projeto de lei que a gente fez e foi pedindo, acho que mais um de música, se eu não me engano, para ter nas duas escolas, né? E a música hoje, dentro da portaria do Ministério da Educação, é aconselhado que se tenha, né? Os processos pedagógicos como suporte da música, né? Então precisaria de mais um, né? Só isso aí tá bem Será completo. que a gente podia ter no futuro uma bandinha no desfile de 7 de setembro, que nem antigamente? Quem sabe, né? Só fazer um projeto, né? É possível, sim. Tá. Agora só, partindo, vamos até conseguir fazer uma coisa mais enxuta essa vez, ó. Que beleza, que reclamaram que ficou muito longa a outra. Você que manda. Paulo, hoje eu estive lá conversando com a Neita. E sempre nos damos bem, ela sempre foi bem ativa nessa coisa, até do conselho sempre. E tal, né? E ela passou alguns problemas atuais. Sim. Então, se for possível responder, você responde. Se não for, e mesmo porque já andaram falando disso daí, já em rede, né? O jornalista já andou falando. Sobre a questão daqueles pendrives comprados. O que foi aquilo? Ela afirma que foram comprados R$3.000 em pendrives, né? Educacionais, alguma coisa assim. E que não foi pago esse valor e estão os pendrives lá. Então, você lembra o que você passa nisso? Ou algo que você possa comentar? A questão dos pendrives, primeiro a gente recebeu a visita do vendedor, né? E aí ele demonstrou o produto, chamei a equipe pedagógica, né? Avaliou como necessário, possível. Na verdade, quando se colocou pendrive, colocou de uma forma muito maliciosa, né? Pejorativa e maliciosa. Ninguém compra pendrive por R$3.000. Na verdade, o que foi adquirido era um sistema de suporte para o professor. É o conteúdo do pendrive. É o conteúdo do pendrive. Como a licença é liberada, ela não fica na nuvem e você tem 100 login e todo ano tem que ficar pagando. Existem alguns sistemas que são assim. Como ele é livre, a gente ia comprar de uma vez só. Dentro de cada pendrive, né, era um conjunto de 10 pendrives, se eu não me engano, tinham todas as matérias para os professores. Ninguém pensa no professor, né? Então a gente resolveu comprar
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um professor de português. Todo o conteúdo já era baseado na BNCC, Base Nacional Curricular Comum do Ministério da Educação. Um produto muito bem acabado. Então, cada professor já tinha todas as suas aulas do início ao fim do ano, com sugestão de prova, sugestão de apostila, vídeos para que ele pudesse mais elaborados para o professor tirar dúvida, né? E apresentar melhor a sua aula. Então, por isso tem um custo. É um custo intelectual. Então, tinha todas as aulas de todos os anos. Isso o repórter não falou. Todas as aulas, do pré ao 9º ano, de todas as matérias de todos os professores. Foi comprado para todos os professores da rede. Cada um que chegasse lá, ele teria acesso, o professor de religião, todas as aulas prontas com seu código. Dia 5 de abril, vou dar aula dia 5 de abril. Qual a numeração da BNCC? Ele ia chegar lá, pegar a aula pronta. E a partir dela, ele poderia editar e desenvolver e aprimorar, além do material didático. Então, era um excelente produto. Ele foi colocado de forma perniciosa e maliciosa, né? Um comentário que não cabia, né? Colocar na cabeça, comprou R$3.000 em pendrive. Eu também ia desconfiar. Mas ele não explicou que é um material licenciado, de alta qualidade, que algumas prefeituras até preferem ter esse tipo de sistema e imprimir as suas apostilas e comprar o sistema de ensino. Porque um sistema de ensino hoje, dessas editoras, custa algo em torno de 350 a 400 mil reais. E quem teve essa ideia, essa sacada de software aberto, né? E esses pendrives, né? Foi uma sacada muito inteligente. A gente aproveitou isso daí e demos início à tratativa administrativa. Nisso, na compra, ficou faltando um código para ser criado na Secretaria de Finanças. E ficou naquela... uma coisa nova, né? É um código de compra, né? Geralmente você tem a natureza da despesa, né? Aí você tem lá software, material. Como era uma coisa nova, né? Ficou aquele impasse entre a secretaria, né? E a gente pediu um desdobramento. Esse desdobramento não veio e acabou atrapalhando tudo. Como a gente não teve uma transição na educação, aí quem chegou não entendeu, também não me perguntaram, também nunca me chamaram para explicar, né? Aí fica tendo essa questão aí. Mas, quando acontece esse tipo de situação, pode ser resolvido bem no âmbito administrativo, não tem problema nenhum. Depende da habilidade junto das finanças, explicar, né? Ou até mesmo se entender que não serve, fazer a devolução. Não tem problema nenhum. Isso aí já é da seara do conhecimento administrativo, né? Então não é um problema sem solução. A pessoa que entrou na pasta tem que saber fazer a gestão. Pegar um problema, eu vou lá na rádio, eu chamo entrelinhas, não é bem assim. Eu encontrei passivos lá, eu nem vou comentar o valor, né? Não vou ser antiético como foram comigo. Quando nós assumimos lá, nós tínhamos superávites do salário educação, tá? De 2021 e 2022. E não foram gastos. Eu não fui fazer live. Nem procurei entrelinhas. Olha só, não sei o que, não. Nós trabalhamos. Mas a gente gosta do Tendel. Sim. Lá estudamos, trabalhamos e resolvemos. Agora o novo secretário com a nova equipe tem que olhar esses problemas administrativos que foi feito sem transição e resolver. E toda dúvida que tiver, coisa que não entendeu, for procurar, vai passar mais tempo lá na rádio, vou citar o rapaz, no Entrelinhas, do que trabalhando. E olha que tem trabalho. Os empenhos são até o dia 15 de dezembro. Tem muito empenho, muito contrato para ser renovado. Exemplo, a empresa que nos ajudou na prestação de contas, tirou do CALC, e o CALC era só até 30 de novembro. Será que a gente voltou para o CALC? Não sei. Né? Então tem muita coisa para fazer de ficar com picuinha de pendrive. Administrativamente, é galho. Me desculpa, mas é galho fraco. Sinceramente, é galho fraco. Dá para resolver. A administração pública tem as suas complexidades, muda da hora a legislação, muda às vezes a pessoa que está na secretaria de finanças, entendimento. É uma coisa que tem que saber trabalhar nisso daí. Um secretário trabalha de um jeito, outro trabalha do outro. Muda o diretor e tem que dar velocidade. Tem muita coisa para fazer. Aí já que você falou em CALC e CADIM, que eu acho que isso já está meio esclarecido, né? Eu acho que ficou claro. Mas só por curiosidade, você imagina mais ou menos o espaço de cada pendrive desses? Quanto de material tem dentro? Quanto tem de material?
É, porque você disse que Questão tem de chega de vídeos e 30 tudo, gigabytes, né? mais ou menos. Capacidade máxima de cada pendrive, né? Aham. Né? É, Tem 32 tudo. GB. É, deve ter em torno de 30 GB. Depende do tamanho, né? Na casa de gigabytes, né? Então, ele é Aham. muito completo. Sim, porque para a Muito gente ter uma completo. ideia, todo o material que chegou para a Câmara de Vereadores, para a comissão processante sobre o processo do Silvio, tinha 20 GB. E é recheado em É vídeos e bastante áudios, completo. né? É Então, bastante completo. Né? Todos os pendrives na sua carga máxima ali. uhum. Né? Então, se achar que não, o professor também não merece esse tipo, cancela tudo, entra em contato com a empresa e pronto. Não tem problema nenhum nisso aí, né? Uhum. Existem Ela até processos. disse que Ah, ele se nega a receber de volta e tal, mas mas é guerra realmente, administrativa, esse é o sim, gestor que sim, tem que sim. resolver. Nós tivemos um problema lá, não sei se você lembra, no Mas tinha final, um fim pedagógico, né? pedagógico, Sim, sim. totalmente Uhum. pedagógico, né? E aí Uhum. você, por exemplo, existem situações na esfera administrativa que o gestor tem que estar preparado e saber fazer. Exemplo, nós tivemos no final de abril, começo de maio, nós tivemos um temporal, lembra, nas escolas? Hum, O que aconteceu com o Alfredo? Estava chovendo dentro, que a RBS foi lá. Isso é a contratação dando choque. emergencial. Onde é a contratação emergencial. Depois de ter resolvido o Alfredo, estava tudo tranquilo. Lembra que quebrou o telhado? A RBS foi de manhã, viu a água Uhum. vertendo do teto. Isso é uma solução administrativa. Onde primeiro você contrata, faz o serviço, coloca lá que é emergencial e vai resolvendo. Sabe quando que foi pago o cara que fez a obra? 2 meses depois. Porque ele mesmo se enrolou na documentação. Entendeu? Então são Uhum. coisas, é ilegal e não é ilegal. Agora vai acontecendo. É mesmo E porque aí, e aí foi pago por indenização. uhum. Tudo dentro do amparo da lei. Né? Agora, cada coisa que tiver dúvida, vai dar um chilique, vai. Aí não É faz mesmo porque sentido. a máquina pública ela é amarrada, É né? E tem que amarrada. ser É amarrada, amarrada. né? O Tem que ser gestor é que tem amarrada. que dar um jeito de contornar, Tem né? que. Quantas vezes, às vezes eu chegava ali antes dos motoristas, né? Eu pensava assim, esse dia vai ser corrido. Chegava às 6 da manhã e eu começava a montar os processos. Eu não dava missão pro diretor, eu mesmo fazia. Para adiantar, porque às vezes era tanta coisa. Às vezes é Uhum. 5 da tarde. Porque você sabe que tem um tempo para acontecer. O diretor já está até aqui fazendo, né? No cara era o Paulo Antunes. Aham. Aí eu fazendo, os dois tinham que botar a mão na massa. Não dá tempo. Não dá tempo. Né? Então, assim, tem que focar mais na parte administrativa, ler, Sim. aprender, descobrir, né? Enfim, acho que é isso aí que tem que focar. E é uma coisa também que as pessoas não conseguem entender muito, né? Que para gestão da pasta, você não necessariamente precisa ser daquela área, né? Você Não, tem que saber muito de administração. Você tem é que exatamente. gestar, fazer a Exatamente. gestão da pasta. Gestão da E para pasta isso se cercar dos profissionais dos para dar todo o profissionais. suporte, né? Mas ainda tem que estudar, não adianta. E no Uhum. caso, assim, da educação do jeito que a gente pegou, tem que estudar. A gente ficava estudando. Pegava 6 da manhã, às vezes. Vou ter que dar uma estudada nisso aqui, como é que é. Não tem jeito. Né? Uhum. O secretário, né, nessa situação que Itara tá, ele tem que ter algo a mais. Não adianta chegar todo dia às 8 sair às 2, não vai cumprir missão. Não vai. Uhum. Não adianta. E você falou em Calque Cadim. Por que que a gente estava no Calque O Cadim? Calque Cadim também já era uma herança. Porque não tinha o conselho, porque descobri quando a gente estava no conselho. Já é uma herança do Não, Calque. antes de tudo, é melhor explicar o que é o Calque e o que é o Cadim. São dois sistemas de controle do governo federal, é o Calque. O Cadim é o governo estadual. Uhum. Tudo que é repassado, ou seja, que não é dinheiro do município, dá um exemplo, né? O Fundeb é um dinheiro que não é, né, do município, tem uma arrecadação federal e a gente recebe de graça esse município, de arrecadação Aham. federal de impostos. Logo, o governo federal vai exigir que tenha o que? Uma prestação de contas por dois vetores. Conselho CACS Fundeb, né? Uhum. E aí tem um sistema para você entrar, né? Então entram ao mesmo tempo tanto o conselho que aprova as contas, né? Como a gente que coloca toda a documentação. Quando? Isso é bimestral. Sim. Eu pego todos os meus, tudo aquilo que eu gastei, mando para o conselho, né? E eu dou ok, ó, tá ok, gastei o dinheiro para prestação de contas. O CACS, Fundeb, o presidente, ele tem uma senha, ele entra também, pronto, tá ok.
naqueles 2 meses, você está no sinal verde do CALC. Ou seja, você pode receber mais verba federal. Construção de escola, ônibus escolar, material escolar, né, material para construção, enfim, para reforma. Se naqueles 2 meses você não fez, você entra no vermelho, você fica no CALC, né? Só que fica negativado. É como se fosse uma SPC Serasa. Enquanto você não sair do vermelho ali, você não recebe mais nenhum centavo. Nada do governo federal. Às vezes tem uma janela aí, mas é sorte. Mas é da sorte. Ah, eu quero um ônibus escolar. Não. Está no CALC aqui, não tem. Emenda de deputado federal. Já aconteceu devolver. Aconteceu na saúde. Né? Aconteceu na educação também. Estava no CALC, entendeu? Então você não pode receber. Isso, você, imagina você receber uma verba de 500 mil agora. Se estiver no CALC, o deputado federal falou, sinto muito, vou pegar essa verba e passar para quem, né, que pode receber. E o CADIM é no âmbito estadual. E a gente também está no vermelho no CADIM. Estamos no Serasa, vamos dizer assim, né? Estamos negativados, né? E lembre que antes de sair a gente ia fazer um esforço para até sexta-feira ali, 25, a gente ia tentar conseguir tirar. Mas como eu saí na segunda-feira, né? Agora não sei como é que está a gestão atual. Então estar tanto no CALC como no CADIM não é algo bom para o município. Você deixa de receber recursos a mais, né? Para comprar outras coisas, uma reforma de escola. Nós temos cadastrado lá, nós cadastramos na nossa gestão uma escola, né, junto ao governo federal. Se tiver vermelho lá no CALC, o governo federal, Itaara não. Vai pegar esse mesmo projeto de escola, a escola acho que dá uns 12 milhões de reais. É o dinheiro e o projeto. Então, vou passar lá para, sei lá, Santa Maria. Tá verde no CALC, sim, né? E o CADIM é a mesma coisa. Qualquer projeto que o governo estadual fizer, Itaara não pode receber enquanto tiver com a restrição lá. E nós recebemos porque desde 2020 já estava no CALC. Educação. Desde 2020? 2020, porque você tem que lançar no sistema para sair. E como, na verdade, quando a gente assumiu o Fundeb, o Fernando tomou um susto. Estava sem aprovar as contas 2020, 2021. Ele falou, pô, caiu no meu colo agora, o que é isso? Eu vou aprovar de 2022. 2020, 2021. Aí fomos na procuradora, fomos no Ministério Público, começamos a utilizar uma empresa lá que é contratada do município que faz a gestão. Aí foi explicando tudo, né? Foi mostrando. Aí ele foi vendo e ele acabou aprovando as contas. Só que enquanto não foi aprovado, tem que ser aprovado por 2 pessoas. Né? Entrar no sistema o município e o presidente do CACS Fundeb. Enquanto ele não apertar ali o botão dando ok, você está no CALC. Isso é bimestral. Isso não aconteceu. Aconteceu agora com a nossa gestão, que em setembro a gente conseguiu tirar do CALC. E aí pode receber. Tá, mas quer dizer que desde 2020 não entrava recurso? Ou entrava um recurso limitado? Um recurso limitado. O extra você não pode receber. Tu recebe o arroz com feijão. Recebe sim, que é a folha salarial. Isso, isso vem. Agora o extra tu não consegue receber. É o extra que faz a diferença, o ônibus escolar. Sabe qual é o valor do ônibus escolar? 500 mil reais. E prefeitura como a nossa, que vai tirar 500 mil reais, faz diferença. 600 mil reais. A gente sabe que 500 mil reais sai facinho, né? Faz diferença para o orçamento de educação, né? Então, assim, é caro. Então, você não pode perder essas oportunidades, né? Tudo é muito caro hoje em dia, né? Então, o CALC e o CADIM tem que ser uma atenção constante do gestor. Não está tirando do município oportunidades de melhoria, né? Sem o esforço do município, vamos dizer assim. Qual o seu esforço? É só prestar conta daquilo que você recebeu. Que foi, por exemplo, a Gralha Azul. A Gralha Azul é um exemplo de repasse federal. Ou seja, você recebeu dinheiro, qual o trabalho? Prestar contas. E até hoje dá dor de cabeça. Tá. A gente conseguiu, agora, a nossa gestão, colocar o ABITS dela. Não tinha nem ABITS, né? Mas com esforço aí, né? Da equipe, não só da educação, tá? O pessoal da engenharia, a engenheira Paula lá, secretário de planejamento, né? O arquiteto também, trabalharam pesado ali. E hoje a Gralha Azul tem um ABITS, né? Algo, né? Pois é, mas é um espinho da Itaara aquilo lá, né? Porque desde a construção dela lá
sempre dando alguma tretinha, alguma coisa. A administração pública é isso daí, tem que estar interessado, tem que estar pesquisando, que às vezes não sai 100%, mesmo a pessoa não estando empenhada, né? Então, Uhum. o gestor tem que estar atento, se desgasta bastante. Então, para a bucha, que você acabou de falar que você teve uma transição boa com o Noyer e Foi, tal, ele ajudou né? bastante. E o que aconteceu agora? Que uma das maiores reclamações é que não teve a transição agora com a secretária atual. Então, o que ocorreu? Por que não tivemos essa transição? Assim, eu entendo que é a decisão do gestor. Porque quando eu estive lá na segunda-feira, foi uma decisão da Tita. Eu vou fazer uma gestão. Uhum. Deixou o diretor trabalhando, exonerou a secretária, chamou com antecedência eu e a Denise, conversou conosco, fomos na secretaria, ela enquanto diretora e eu como membro do CACS Fundeb, né? Uhum. Conversamos, foi tendo uma passagem de tudo que estava acontecendo durante 2 dias. 3 dias. Estando vocês E já aí, na função? Não, né? não, todo esse cuidado teve. E o Onoir como diretor. Então, antes de vocês Porque assim, serem contratados, vocês exatamente. estavam... Só que a gente tinha legitimidade para estar na Secretaria de Educação, porque eu era do Conselho do Fundeb, né? Uhum. E ela era diretora, então nenhuma irregularidade. Mas o cuidado que se teve foi bem diferente. Sim. Na minha situação, eu estava preparando a agenda da semana, falando até com, acho que era o Zenir, tem que fazer isso, isso e isso. Cadinho, nossa meta é sexta-feira. Já falei nas... Eu estava trabalhando normalmente, né? E aí, na segunda-feira, fui lá resolver um problema lá no jurídico, depois ia passar nas finanças. Quando eu chego lá, falo, Zenir, preciso conversar com o prefeito, porque tem a agenda da semana, né? Uhum. Preciso despachar com ele para ele dizer sim, não para as coisas, né? Ele, não sei o que e tal. E aí a Neita já estava lá. Deu meio-dia, fui sumariamente exonerado. Meio-dia estava exonerado. Então eu entendi que a pessoa não quer a transição. E quando eu exonero, é como se eu tirasse da tomada. Não tenho legitimidade nenhuma para dar nenhuma ordem, expedir nenhum documento, dar nenhuma E nem mexer autorização. no computador. Exatamente. Né? Então, o que eu pude fazer? Uhum. Aí, peguei os meus documentos pessoais, né? Colocou tudo ali, bora. E Ninguém me avisou também. E convenhamos que durou muito, né, Paulo? É. Você protocolou na Câmara de Vereadores um Sim. pedido de comissão processante para o prefeito. A vida como ela é. Dia 25 de agosto, né? Pela manhã, eu protocolei o pedido de impeachment do Silvio Weber. Pois é, então o estranho é ele querer te manter todo esse tempo, né? Mas poderia, assim, pensar na educação. Né? Sim. Uma pasta complexa, 1 dia ou 2 ou mais, não ia ter problema nenhum, né? Para fazer a transição. E nem a secretária que entrou também me avisou, me procurou nem nada. Na verdade, ela sabia na segunda-feira. Ela estava lá na prefeitura. Uhum. Né? Encontrei com ela, falei bom dia, tudo, cumprimentei, não falou nada. Ou seja, quem não quer fazer uma transição, assumiu o risco. Né? A gente com transição ficou com dúvidas em algumas coisas, né? Uhum. Imagina sem fazer. Mas cada gestor faz do seu jeito. Né? Aí respeitei, ninguém nunca me ligou nem nada, segui meu rumo. Né? Tava fazendo prova, semana de prova ali, terminando o semestre, eu foquei naquilo ali. Não me ligaram até hoje, então. Tá, e tendo você entrado com um pedido de comissão processante e tudo, você estava tranquilo trabalhando nessa gestão agora? Eu tava esperando, assim, porque assim, com a semana que tava pensando mais na educação. E todo o processo de trazer o FSM para cá, modéstia à parte, foi a minha equipe que fez e eu capitaneei isso daí. Então, assim, não estava pensando nem mais em mim, mas em quem, no jovem que ia conseguir entrar no FSM. E era a reta final. Então, eu fazia questão de ficar até a capacitação que ia ser na quinta-feira. Eu tinha colocado para mim que eu queria entregar o FSM, projeto do FSM, entregar o pregão dos ônibus escolares, entreguei na mão lá, agora que vão fazer eu não sei. Então foi mais um compromisso pessoal para entregar para a população de Itaara. Eu acredito nisso. Você está lá no trabalho, está fazendo, você vê as coisas dando certo, né? As pessoas felizes, então
sabe? Então eram projetos que estavam ali engatilhados. Tinham projetos de lei que estavam parados lá na Secretaria de Finanças que tratavam do contraturno. Eu tinha que estar lá em cima, né? Para sair, né? Muita coisa muita coisa é o secretário que tem que estar em cima. E lá na Secretaria de Finanças, né? Olha só, isso aqui é importante por causa disso, né? E várias vezes, muitas vezes passando ali, eu estava atravessando da Secretaria de Educação lá para a Prefeitura. Você tem que estar em cima dos seus projetos. Você tem que estar convencendo o outro secretário, tem que convencer muitas vezes o prefeito, olha, tem que fazer isso. Sistema Comprasnet também, outro sistema de governo de compra. Então tinham vários projetos que estavam em andamento, né? Eu passaria numa boa para quem me substituísse, mas não perguntaram nem nada. Então a minha permanência, respondendo a tua pergunta, na gestão Silvio Weber, já não era nem mais por ele, era pela educação. Porque não vai favorecer a mim, vai favorecer a quem for administrar e as famílias. Hoje eu olho o sistema FSM, eu sei que, modéstia à parte, foi 90% lá do posto de trabalho da equipe lá. A Cris também trabalhou bastante, a Sheila, né? E assim, mas por uma semana, isso poderia ter sido perdido, né? Mas a gente manteve ali até os extentores ali pra gente... Era mais para entregar os projetos, né? Eu sabia que ia embora. Mas era mais importante entregar os processos completos, o que não era para mim. Ele nem estava tão preocupado com isso também, né? Porque Não. estava na gestão Silvio e no grupo Pro Impeachment. Não. Assim, vai esperar de mim franqueza. Não vou mudar. E não mudei. Estava no grupo, né? E estou lá porque acredito nisso. Mas naquele final ali, poxa, eu tenho que ficar para entregar para a educação. Aí deu o FSM. Mesmo porque é a reta final. Era né? a reta final. Sem isso não tem ano que vem. Outra coisa também, eu esperava ficar mais, porque prestação de contas. Eu tenho quase certeza que a gente já voltou para o CALC e tenho quase certeza que a gente não saiu do CADIM, podendo sair do CADIM. Então, quando você começa a se interessar pela coisa, você quer resolver o problema, tu começa, né? Poxa, né? E eu fiquei naquela, de, pô, preciso resolver. Missão dada é missão cumprida, coisa assim? Exatamente, missão dada. E você não quer largar a missão sem estar pronta, né? E assim, eu esperava passar até 31 de dezembro, garantido, né? E principalmente agora que entra na questão de manutenção dos ônibus escolares. Ele está com o pregão pronto. A compra dos livros didáticos também, que a gente fez. Já compramos em 2023 os livros, né? Quer finalizar o processo, mas é da vida, né? É do jogo, né? Tá. E vocês acham, eu pego você e a Denise, que esses problemas que vocês acharam dentro da educação se encontrava facilmente nas outras pastas? Porque a Tita fez isso em todas as pastas, né? Ela parou o serviço e fez uma análise. E como é que estavam as outras pastas? Vocês têm esse conhecimento? Cada um estava buscando um erro de vício ali, né? Porque o que se verificou, né? Que ele tinha baseado no Ministério Público, né? É a opinião do Paulo, mas eu estou baseado naquilo do MP. Ele lançava um batedor à frente, né? Ó, arranja uma coisa para comprar. Bota a tua margem e me avisa. Poxa, isso daí não se admite, né? Sim. Né? E isso era um modus operandi. Perpetuar aquilo era extremamente perigoso. O que a gente viu nas outras pastas, né? Foi, assim, pessoal meio perdido. Por quê? Quando eu coloco um terceiro interessado, eu tiro o planejamento. Sim. Eu tirei o planejamento. Você mata o planejamento, tanto da saúde como da educação. Não tinha planejamento, tinha compra. O mais importante passou a ser a compra e não planejamento para compra. Você entendeu? Então, entendi. Então, esse foi o grande problema, né? Eu vejo que a saúde sofreu mais. Por exemplo, as viaturas, eu chamo viatura que era o termo militar, né? Os carros ali da saúde, tudo caiu nos pedaços. Erro de planejamento. Não tinha um pregão de manutenção, não tinha um pregão de aluguel de carro. Isso é reflexo de falta de planejamento. E uma coisa que o Silvio fez também foi tirar o Cleverton, né? Que ele era o fiscal da frota, né? E afastou o fiscal da frota e também já desestabilizou. Desestabilizou. Então, assim, quando o interesse passou a ser a compra, esqueceu-se do planejamento. Nós chegamos na educação, 2023 não estava planejado. Estava. Eu tinha todos os sinais que não estava planejado. E a gente foi revisando todos os contratos, tomando cambalhota ali e vida que segue.
contrário que a gente buscou fazer esse ano. Trazer para o planejamento, né? E entregar 2024. Por exemplo, a gente vai entrar 2024 com a merenda comprada, com o livro comprado, o pregão de manutenção dos ônibus em tese também comprado. É isso que a gente não encontrou. Desculpa. Isso que a gente não encontrou. E aí a gente diagnostica, olha, quando a compra passou a ser mais importante na futura divisão de lucros, aí o município fica em segundo lugar. Que já é uma ótima bandeira. Essa é vermelha, não é nem amarela, né? Vermelha. Porque quando você vê que o interesse é comprar e Exatamente. não seguir um planejamento. E outra coisa, explicar também, a educação não andou tão rápido, por quê? Nós temos um regramento pela lei, né? Tudo é pregão. Você colocou. A dispensa é exceção. A gente entrou na fila dos pregões. Paciência. Era o que deveria ter sido feito. Na verdade, era para a gente ter entrado na educação com os pregões em andamento. Isso não aconteceu. Um pregão feito pela educação. O que tinha muito no final do ano passado e deu problema? Carona. Que não é algo ilegal. Mas Sim. eles conseguiram desvirtuar, baseado no MP, mais uma vez, e é a opinião do Paulo também, né? Desvirtuar esse sistema de compra, que é extremamente útil. Porque você não tem tempo, você pega um pregão que foi validado. Uma forma de desengessar. Desengessar. Eu consigo flexibilizar dentro da lei, dentro da licitude, né? Você pega um pregão, por exemplo, a nossa intenção era pegar carona em instituições mais confiáveis, assim, o FSM, Exército, entendeu? Do que tivesse ali, você poderia pegar uma carona. E uma coisa que fica muito nebulosa ainda para o entendimento, o que é essa diaba da carona? A carona, justamente assim, tem um pregão, tá? Sistema registro de preço. Tem que ser sistema registro de preço. Vai comprar lá, dá um exemplo, vai comprar... Tem um município comprando ônibus escolar. Ele coloca Qualquer lá... município. Qualquer município. Do Brasil. Brasil. Tá? Comprar... Ele coloca lá até 10 ônibus. Mas ele, no caso, vai comprar 5. Mas ele também tem expectativa que, quem sabe, eu chego a 10 na validade do pregão. E aí, outro município pode ver o pregão, pode ver o valor que ele tem, né? E aí ele pede autorização, né, para a prefeitura, né, para pegar carona. A empresa tá ok, não, eu também consigo te entregar. E você pegar carona num processo licitatório. Você compra, Eu entro dentro daquele processo. Você compra, a prefeitura comprou 5, podendo comprar 10. Tu compra do 6º, 7º até o 10º. Entendeu? E é algo que já foi verificado, licitado, entendeu? Sim. Para qualquer coisa isso, entendeu? Aí qual foi o problema? De acordo com o Ministério Público, essa pessoa procurava um processo licitatório, falava com o dono da empresa, aumentavam a margem e compravam lá. Entendeu? Sim, porque nesse caso aí da carona, eu também posso escolher a empresa de quem eu vou comprar, né? Pode. Porque eu vou ver onde é que a minha empresa amiga ganhou a carona, vou lá e já vou na... Desvirtuou algo que é muito útil. Porque às vezes, sim, você tem repasse... Acontece com todo mundo, tá? Disposição federal, estadual e municipal. A partir de setembro, né, tem aumento de arrecadação, por exemplo, município. Aumentou a arrecadação. Seu percentual constitucional diminuiu, tu tem que voltar. E, geralmente tem um boom de compras, né, a partir de agosto, setembro ali. E a pessoa pega carona nessa época, né? Porque não dá tempo de você fazer o processo licitatório. Né? Demora você montar um pregão. E diga-se de passagem, tem 2 pessoas que trabalham no planejamento, até elogiar eles, é o Adriano e o Adriano ali do pregão, e tem um outro que trabalha ali nos contratos. São 2 pessoas muito competentes, muito meticulosas, e para passar um pregão por eles, não é de qualquer jeito. Eles vão no detalhe, no detalhe. Então, como deve ser, né? Como deve ser, né? Ô, seu Paulo, eu não estou entendendo aqui do livro, a linha tal, explica melhor isso daí. Tá certo. Não tá claro. Sim. Entendeu? E aí, então, são pessoas muito meticulosas, corretas, ou seja, um pregão ele tem uma velocidade menor. Enquanto dá aquele boom de arrecadação ou recebe uma emenda parlamentar, geralmente segundo semestre, não dá tempo de você elaborar um pregão, de você comprar. Então você recorre à famosa carona, né? E aí acontece. Mas aí no Brasil pro mal intencionado, né, acontece isso, né? Que foi o modus operandi que o Ministério Público, olha,
pelo amor de Deus, né? Tá aí, Aham. tá no processo aí, né? Tá. Todo mundo viu e ouviu, né? Então, Pois então. Meu caro, eu acho que é isso. Então, acho que já temos um en passant meio geral. sim. Quer colocar alguma coisa a mais para concluir, para fechar? Olha, eu agradeço ali a oportunidade que eu tive de trabalhar pelo município de Itaara. Foi muito bacana. Eu, recém-adotado por Itaara, de repente estava já em funções ajudando, Uhum. né? E Saindo, Silvio, você volta? aí eu volto, né? Você fica ansioso em querer ajudar, sabe? Né? E no meu caso, eu passei a carreira inteira viajando no Brasil, né? Minha esposa é Uhum. gaúcha, né? A minha família agora, que estava espalhada aí pelo mundo, voltou. Minha irmã estava morando em Portugal, está morando em Itaara. Reuni a Ela família. ainda tá na saúde? Tá na saúde ainda. Ah, Espero que fique, né? Não tem nada a ver, né? Acho que não vai usar, né? A pessoa tão querida e competente, né? Aham. É, e muito bem recebido por Itara. Pô, já me sinto itarense, né? Embora não seja itarense, né? Sim. Trabalhando ali, então a gente quer ver o melhor, né? Voltaria sim para trabalhar, para ajudar Uhum. e, enfim, ajudar a dar o melhor possível. Agradeço a oportunidade da. A gente tem que honrar quem te honra, né? Então, assim, eu fui honrado, fui respeitado primeiro pela Denise, que me escolheu, tem que agradecer a ela, Uhum. agradecer a Tita, que confiou no meu trabalho, né? Às vezes a pessoa só quer solução rápida para coisa, mas eu digo que não tinha como fazer tudo tão rápido quando a gente quer, né? Sim. Teve que ser no freio de mão mesmo, porque E o que eu acho que deveria servir é, de lição para agora também, né? Porque é, é impossível fazer rápida coisa. exatamente, É uma prefeitura. É é, tudo engessado para não acontecer muito exatamente. rapidamente, né? Eu digo isso porque quando teve a transição, o Exército passou por isso. E quando houve a edição da Lei 18.18666, o que aconteceu? Ela foi uma novidade para todo mundo, serviço público federal. Era tudo mais fácil, mais rápido, né? Circulava dinheiro dentro do serviço público, né? Eu falei, Uhum. não, agora negócio, tinha todo um regramento. Depois de uns 5 anos, o Exército penou muito, mas depois ficou craque nisso daí. Então, não Uhum. tem nenhuma unidade do Exército Brasileiro, ele faz toda essa compra nesse rito. Já pegou uma expertise tão grande, no começo é chato, mas depois as compras são super rápidas, super seguras, seguindo a lei. Então, a gente Uhum. vai passar por essa transição, sim. Hoje, o índice de pregão, o índice de dispensa está muito descompassado. Mas depois que você faz a primeira vez, né, você vai só renovando ali o que você fez. Então, Itaara vai precisar passar por isso. Penso que nos próximos 2, 3 anos ali, se focar nisso daí, vai ter velocidade, vai ter qualidade na compra, vai ter Uhum. segurança, né? Mas eu sei que o pessoal meio, né? Que é a coisa Pois mais é. rápido, E a né? gente não sente ainda um pouco do reflexo da pandemia que teve que abrir geral, facilitar a compra sem licitação, essas coisas? Não ficou um pouquinho do mau vício dessa época, será? No meio público? Olha, eu acho que não, porque assim, para quem já estava no compasso, não mudou muito, tá? Já estava com o Uhum. seu pregão montado, tanto fez, tanto faz. Eu já tenho o meu regramento, né? Talvez Sim. para as coisas novas, eu fazer um pregão agora de material de informática, né? Para dar aula Uhum. online. Mas para quem já tinha o método certinho, acho que não foi tão assim, né? Não foi Uhum. tão difícil, né? Mas eu acredito que agora, assim, o serviço público tem condições de, pelo menos, Itaara, depois dessa transição aí, 2 anos, acalmar a população para que depois, né, a coisa fique tranquila. E você acha que o reflexo de Silvio Weber vai ser possível ainda a próxima gestão conseguir controlar a cidade? Porque a bagunça tá generalizada, né? Acho que E veio, vai se manter essa bagunça por um bom tempo ainda. assim, vai ser uma grande lição, né? Para cobrar do gestor seriedade. Comprar dentro da Uhum. lei, fazer, perguntar, cobrar. Mas, na outra medida, a população vai ter que aprender a ter paciência. Nos próximos, talvez, 3 anos. E aí, ser como uma cidade, como outra qualquer aí que consegue comprar, licitar, fazer projeto, né? Uhum. Planejar, né? Você vê Gramado aí. Só fala muito de Gramado, mas Gramado, na verdade, projeto.
de muitos Sim. anos, de muitos anos. Podemos Hoje pegar mais o Recanto Maestro, aquela área ali. Foi tudo mais planejado. planejamento que aquilo ali. Então a gente começa a entrar nessa linha de planejamento, de gestão, né, passo a passo, né, colocando gestores que não vão dar solução mágica, né? Cara, desconfia. Eu vou fazer tal coisa, botar o trem-bala em Itaara, não vai, cara. Vou botar a Disney lá, não vai, não vai. Então, coisas pé no chão. Mas serviu de uma lição muito grande para o município, né? Sim. Eu acho que vai ser uma oportunidade de fazer uma transição para algo para mais longo prazo, né? Colocar pessoas técnicas, não aventureiras ali, que vão colocar no rumo aí, né? E com a mão menos leve. Sem mão leve, né? Sem mão leve, né? Isso é ideal, né? Vamos botar só em maneta agora, sem mão. Né? Alguém que saiba fazer, né? Saiba trabalhar, né? E goste de trabalhar, né? E não, complicado. Enfim, é isso. Agradecemos, Paulo. Nos falaremos futuramente, obviamente, né? Assim que sair o Cramorião, volta, falaremos. Então é isso. Ainda temos mais uma live programada para quinta-feira, falando sobre aspectos legais. Como sempre, não falamos antes quem que é o entrevistado, porque o importante não é a pessoa a ser entrevistada, e sim o que ela vai trazer. Então, no dia a gente anuncia quem que vai vir, e quinta-feira nos encontramos aqui novamente. Yes? E nos vemos na próxima. E lembrem, se dá todos os sinais de ser porco, é porco. Não cai em qualquer conversinha. Empatia tem hora e tem lugar. Você não pode ter empatia quando 500 mil compravam um ônibus escolar, que nem o Paulo falou. 500 mil compravam uma ambulância. Então, empatia tem hora e lugar. Se parece porco, meu amigo, é porco. E nos vemos na próxima.